Fala pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Podcast 1%, onde a gente trabalha não só o resultado, não só o sucesso, mas também a mentalidade por trás de todo um resultado. Estou aqui ao lado de Yuri Barbosa, muito elegante com seu casacão de couro. Yuri, seja muito bem-vindo novamente aqui junto comigo nesse espaço. Tamo junto, Diegão. O que você tem para falar pro pessoal aí, cara? Pedido, né? Já vou começar pedindo, Fica à né? vontade. Porque como a gente tem a cultura aqui, eu sou o facinho, você é o difícil, né? Por favor. Então já deixa aquela curtida, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque o assunto hoje é disruptivo, né? Se vocês assistem o Yuri Barbosa hoje, é porque um dia esse cara entrou na minha vida. Ele não deixou eu comprar a desculpa de que eu não tenho dinheiro. Ele ficou, eu quero você aqui, e eu falava, eu não tenho dinheiro. Eu quero você aqui, e eu falava, eu não tenho dinheiro. Ficou um tempo assim, até que eu pensei assim, pô, Zé, vamos fazer o seguinte, vou desligar e vou pensar numa proposta. Falei, porra, agora eu me livrei, né? Quando eu liguei pra ele, ele falou, tá aceito. Falei, puta que pariu. Como é que eu vou pagar agora 10 parcelas de R$680? Caraca. E aí, cara, aí eu fiquei naquela cena, ele virou pra mim, o cara sabia ler perfil, né? Falou assim, pô, Yuri, sei que você é um cara que não foge de um desafio. Aí na hora da pressão, falei, tô aí amanhã. Aí eu desliguei, não sei se tu lembra, Dé. Perfeito. Que antes de ligar o telefone, eu virei pra você e falei assim, eu não tenho cheque, eu não tenho cartão e eu não tenho dinheiro. O que eu tenho é minha palavra, eu vou te pagar. Aí você assumiu o seu risco, né, cara? Assumi o meu risco e no dia seguinte eu tava lá, né, sem dinheiro pra comer, né, e aí aconteceu toda a história do Pão de Coffee, que foi onde a minha chave virou. A minha chave virou naquele dia, na quinta-feira, dentro do banheiro, comendo pão de coffee, porque eu não tinha dinheiro pra comer. E virou antes porque eu tomei a decisão de estar lá, mesmo sem saber como pagar. E virou antes porque alguém acreditou em mim, me ligou e ficou me enchendo o saco pra estar lá. Apresenta E não esse alguém aí que o comprou pessoal quer. Então esse cara é o cara aí que, pô, tenho uma extrema admiração por ele, sou eternamente grato, um carinho gigante, né? A gente não fica se falando frequente, mas quando a gente se fala, parece que, porra, a gente... Um rapport Um eterno. rapport eterno, né? O cara que acreditou em mim lá atrás, que confiou no meu trabalho, que me deu uma oportunidade, e se eu tô aqui hoje, se eu tenho essa sala de podcast, se eu tenho esse estúdio, se eu tenho a vida que eu tenho, porque esse cara aqui, Zé André, um dia acreditou e confiou Seja em bem-vindo, mim. Zé. Seja muito bem-vindo, Zé. Zé, se apresenta pro pessoal aí, porque você tem muitas habilidades, muita experiência. Quem que é o Zé hoje em dia? Cara, primeiro, não tem como não falar do Yuri, né? Ele falou, a gente não se fala muito, mas eu falo muito dele. Ao telefone, o timbre de voz dele era um cara que vivia algo que ele não estava satisfeito em viver. E era um cara que queria romper. Eu via nele a falta do recurso necessário, mas uma vontade de acertar do cacete. Eu falei, cara, eu vou investir nesse cara. Eu posso não falar com você, mas falo de você. Muitas vezes o cara está no meu treinamento, tem dinheiro para comer, mas não aproveita. Não usufrui de uma oportunidade. Né? O que você fez, meu irmão? Eu, lógico, ajudei, mas se você fosse mais um, você não estaria aqui hoje. A tua fome, não a tua fome de comida, a tua fome de acertar, a tua fome de vencer, fez você estar onde você está hoje. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar para essa galera que está assistindo, cara, qual é a desculpa que você está dando hoje? Qual é a desculpa? É não ter acesso, é não ter o recurso, é o quê? Porque, cara, ninguém pode paralisar um cara que quer e quer muito, né? É que nem aquela máxima, cara, querer é poder? A galera fala, levanta a mão quem acha que querer é poder. Cara, isso é uma mentira. É o quanto você quer. O quanto você está disposto a pagar o preço. Ah, quero ter uma barriga de tanquinho. Quer mesmo? Está disposto a comer alface? Em vez da batata frita? É o quanto você quer. Quanta desculpa que você dá para não estar vivendo o que você está vivendo hoje, né? Então, acho que é por aí. Me apresentar? Fantástico. Minha apresentação é o seguinte, eu sou amigo do Yuri, a gente já foi amigo de mentoria, né? Mas eu sou diretor da Febracis hoje no Brasil e em Portugal. Conhecido aí como o cara da alta performance, ajudo atletas, artistas, muitos empresários ao longo do mundo a prosperarem, né? A gente estava falando antes aqui de começar, hoje o que eu sei fazer é fazer pessoas viverem a sua melhor versão e com isso terem resultados exponenciais. Esse sou eu. Essa é a mentalidade 1%, né, Zé? A mentalidade 1% é aquele cara que ele não acredita que o dinheiro é a última coisa da vida dele e que ele valoriza a vida.
Ele entende que ele tem que cuidar do corpo, ele entende que tem que cuidar da alma, do espírito, né? Então a gente tenta pegar aqui essa filosofia. O que vai ser 1%? É ser rico? Não. É ter dinheiro? Não. Tem gente que é rico, tem dinheiro e está em 99%. Ser rico é deitar a cabeça no travesseiro e relaxar e dormir o sono dos justos. É um cara ser honesto, íntegro, ter caráter, agir de acordo com seus valores, né? E isso e lá atrás, eu sei que várias pessoas não te pagaram, né? Eu sei disso, mas eu me lembro, eu tava conversando esses dias que eu cheguei lá pra fazer um curso, R$ 680. Aí no final do curso me ofereceram outro. Falei, porra, eu tenho que fazer outro também. Aí eu ia lá e falava, Zé, e aí? Não tem dinheiro não. Você lembra o que eu falei pra você? Não. Você não se lembra? Eu falei, Yuri, eu me lembro qual era o curso. Minha memória é minha memória de maluco, né? Minha mulher acha que eu sou meio doido com o negócio de memória. Eu me lembro que ofereceu outro curso pro Yuri, e o Yuri falou assim, pô, mas tô pagando outro, não sei o quê. Eu falei, Yuri, você tem uma coisa que eu admiro. Palavra, então você tem crédito, você pode fazer. Eu me lembro que ele começou a fazer, acho que foi orador e palestrante no segundo curso. Foi. No primeiro foi orador de palestrante, no segundo foi o SIS. Aí eu falei, pode ir. Você tem crédito. Você tem crédito, você tem palavra. E o que eu falo, né, para os empresários que eu atendo é, cara, tem um bom nome, tem uma boa reputação. Quando a gente tem um bom nome, uma boa reputação, a gente inverte o fluxo. Ao invés de a gente ser um caçador, um hunter, um cara que vai prospectar negócios, os negócios chegam a gente. Então, ter um bom nome. Você seguiu porque o que você pactou, você honrou. Isso é um princípio. Eu acho que eu acredito muito em Deus. Deus é um Deus de princípios. Então, um bom nome. Sabe o que está em Provérbios? Ter um bom nome? Ter um bom nome vale mais que... Então, ter um bom nome. Então, você gozava de um prestígio, um bom nome e crédito para poder seguir. Então, foi isso. Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, porque como a gente estava conversando anteriormente, o homem que está aqui na minha frente é de um conhecimento ímpar, de uma comunicação realmente muito, muito conectiva. Até mesmo as suas mídias, por mais que sejam grandes, você tem quase 100 mil seguidores, elas são pequenas perante o resultado que você gera hoje nos negócios que você atua. E eu queria entender o seguinte, hoje as pessoas vivem muito da imagem do digital. Você é um cara raiz. E o que fez empresários, artistas, pessoas também de sucesso público escolherem você para estar por trás de um desenvolvimento de alta performance, para estar por trás dos negócios? Qual é a habilidade, de uma forma assim, mais tangível possível, que você acredita que você passe para as pessoas, que faça com que elas possam ir atrás de você como o cara que vai fazer diferença na vida delas? Então, a gente está falando sobre isso. Eu acho que tem a ver, primeiro, uma crença minha desse one-on-one, né? E segundo, meu comprometimento com o resultado. Eu sou um cara ficcionado com o resultado. Eu hoje, falando com um cara que tem uma construtora aqui, fechou um processo hoje, eu falei, cara, a partir de hoje, meu time é a tua construtora Futebol Clube. E eu estou comprometido com o resultado dele. Eu não estou ali numa sessão pura e simplesmente. Não, eu acompanho esse cara. Eu falo, a partir de hoje, você tem acesso irrestrito. O teu sucesso é o meu sucesso. O teu fracasso é o meu fracasso. E o comprometimento com a causa dele. Eu acho isso... Eu não sou um cara midiático, eu não tenho milhares, eu tenho 80 mil seguidores, né? Eu não sou um cara de 1 milhão de seguidores, mas acho que esse comprometimento com o resultado, e o resultado arrasta, né? Esse cara pode até não me curtir, me achar diferente, achar que, sei lá, vê um defeito em mim. Mas o meu resultado, os frutos que eu já gerei e o comprometimento que eu tenho com a causa do cara faz com que as pessoas vão indicando umas às outras e assim a gente segue adiante. Então, o meu comprometimento é total. Eu não tenho um comprometimento parcial, é total. Então, a minha vitória é a vitória dele e assim por diante, entendeu? E se você parar para ver, Zé, todas as pessoas que têm sucesso, elas têm essa mesma filosofia. Ou então, tem sucesso e se manteve no sucesso, né? Porque a gente viu muita gente durante esse tempo ascendendo e descendendo, né? Subindo e descendo porque a pessoa, ela vendeu algo que não foi capaz de entregar, vendeu algo que não foi capaz de se comprometer. A gente está vendo agora o movimento das empresas se preocupando com o sucesso do cliente, que não tinha, né? Durante muito tempo no digital era quantidade e não qualidade. Quantidade, vende e dana-se por quem está cuidando, dando seu aluno porque eu trago outro aluno. Então a gente viu muitas pessoas se comprometendo pouco, né? Então, nesse período, nós vimos muitos afundando e não tendo resultado
principalmente o momento que o mercado digital está passando, que não é mais aquele aquário gigante que a pessoa botava qualquer esquinha e pescava um grande peixe. Agora o jogo é outro. Então, o comprometimento com o cliente é uma coisa que eu sempre preguei demais. Né? E por isso que eu faço questão de selecionar as pessoas que eu vou vender. Eu não vendo para todo mundo, eu escolho para quem eu vendo. Tem gente que dá muito trabalho, tem gente que dá muita canseira. Você tocou num ponto que era a minha pergunta que eu estava mentalizando aqui para fazer para o Zé. Zé, você estava conversando aqui que muito dos resultados que você gera, você gosta de conexões individuais. Você é bom no individual, você tem uma entrega que você fala, Diego, já fiz muita gente ficar milionária, mas como que é para você agora, do seu lado, não olhando só o lado do cliente, que é o que o Yuri falou, às vezes você tem um cliente que nesse comprometimento, ele acaba passando para você a responsabilidade do negócio. Ou seja, é aquele cara que ele passa a se fazer de vítima, se esconde atrás do negócio, e é como se a responsabilidade do sucesso fosse sua. Como que você faz para escalar um negócio, às vezes, com alguns clientes individuais, para botar eles no lugar deles, que muita gente que está escutando a gente tem medo de vender uma oferta high ticket, uma oferta de alto valor, porque acha que vai ter que viver em função do cliente. E como você trouxe assim, eu estou muito comprometido com o teu resultado, como que você lida, se é que você teve, se você faz uma anamnese antes, ou quando acontece uma situação que você vê que o cliente, ele basicamente, ele quer ficar ali 24 horas por dia atrás de você, mais perguntando do que executando, mais trazendo medos que ele fantasia de um futuro que ele cria como possível, não necessariamente provável, e começa a ficar uma coisa um pouco saturada. Como é que você age perante uma situação como essa? Você sabe que estar vulnerável, ser vulnerável tem a ver com o histórico dessa pessoa, né? Muitas pessoas, muitas crianças só receberam amor de pai e mãe quando estavam doentes. Ah, não vai ao colégio hoje não? Toma uma sopinha. Ah, vem cá, meu querido, toma uma maçãzinha raspada. Então eles entenderam, de uma forma muito ruim, que para eu ter carinho, amor e cuidado, eu preciso estar ou parecer estar numa situação vulnerável. Então esse cara, ele acaba se tornando muita gente que quer contratar um mentor individual, ele quer fazer a mesma coisa, então ele se mostra vulnerável a todo momento. Para quê? Para que o mentor venha aí. Isso não rola comigo. Eu não alimento esse vício emocional. Eu não alimento. Eu entendo. Você acolhe, né, no primeiro momento? Acolho, mas nunca com sentimento de pena. Você quer acabar com um processo de mentoria, coach, qualquer coisa? Tenha pena. Pena do seu coach, pena do seu mentorado. Nunca tenha sentimento. Tenha compaixão. Você está com ele, ó, eu estou contigo, mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou estar contigo um período de tempo, eu não vou estar contigo para o resto da vida. E a força com que você vai sair desse processo que vai te manter no auge. Eu não quero que você seja dependente de mim. Ok? E você não precisa estar vulnerável para que você me tenha, entende? Eu deixo claro isso. E se eu entendo que não existe o comprometimento da outra parte, é natural que a gente possa demitir o nosso cliente. E tem que ser feito. Eu não trabalho pelo dinheiro. Eu não estou pelo dinheiro. Minha agenda é lotada, graças a Deus. Eu estou por um projeto. Um projeto tem de haver o quê? O comprometimento. Eu relevo tudo, a falta daquela competência que ele precisa desenvolver, o tempo para desenvolver agora. O comprometimento meu é 100%. Eu exijo a mesma coisa dele. Se ele não tem o comprometimento, eu posso demiti-lo. Agora, o que nós temos que ter cuidado aqui, todos nós estamos nessa mesa, que trabalhamos com o desenvolvimento humano, não podemos alimentar o vício emocional de muitos empresários, muitas pessoas, da vulnerabilidade, de tratar esse cara diferente porque ele se mostra vulnerável. A gente não ajuda, pelo contrário, a gente só reforça um vício emocional que foi desenvolvido lá atrás. Cara, Excelente. deixa eu fazer um comentário, porque hoje eu passei por uma situação dessa, né? No método Gênesis que eu fiz, o último método Gênesis que eu fiz, tinha uma mentorada que estava no evento. Ela falou que ela viria. Quando foi no sábado, ela mandou mensagem pro Jonathan e falou que queria vir no segundo dia. Aí eu falei, não. Aí a mulher arrumou um escândalo. Eu falei, não. Avisa ela que eu não tô deixando ela vir pelo bem dela. Porque ela ia chegar no meio de um treinamento de inteligência emocional, sem um contexto do primeiro dia, podia foder com a vida dela. Então fala para ela que pelo bem dela, eu tô falando para ela não vir. Aí hoje o Jonathan me manda uma mensagem. Me ligou. Aí essa pessoa mandou uma mensagem assim pro Jonathan. Passando para avisar que o Yuri é um charlatão.
e que eu já reuni um grupo de pessoas, que é mais uma pessoa, que eu já sei quem é, já acionei o advogado e nós iremos entrar com uma ação. O John tá desesperado. Eu falei, você tá desesperado por quê, meu filho? Yura vai processar. Irmão, deixa processar. Eu tenho o Zoom, que ela não tá nas aulas. Eu tenho as mensagens, todas as mensagens que nós respondemos e demos atenção. Você tem a mensagem que você respondeu. Eu tenho quanto tempo ela não entrou na plataforma para assistir o treinamento. Eu tenho a aula que ela não estava, que ela parou de assistir. Eu tenho tudo. Se ela quiser processar, eu vou entregar tudo para o juiz. Se eu pegar um juiz que não gosta, porque pode ser, e ele me condenar, eu vou pegar, eu vou pagar ela, eu vou fazer mais dinheiro, e a minha vida vai continuar do mesmo jeito, e a vida dela vai continuar a mesma merda. Eu posso explicar isso, como é que funciona neurologicamente? Entenda uma coisa. Toda pessoa que tem insucesso, que é frustrada, toda pessoa, ela precisa... O cérebro serve para duas coisas. Para te proteger e para poupar energia. Então, como é que eu diminuo a dor de ter um resultado medíocre? Como é que eu diminuo a dor de ter um casamento ruim? Como é que eu diminuo a dor de ter, sei lá, finanças debilitadas? Como? Colocando a culpa dos outros. Eu preciso... Então, de duas formas. Eu preciso responsabilizar alguém, que não eu, por o que eu estou vivendo. Então, eu tiro o foco e a responsabilidade e boto na outra pessoa. E mais, o insatisfeito, ele tem o imã de atrair um outro insatisfeito. Num treinamento é fácil. Você vai ver lá as mesas dos almoços, o pessoal almoçando, tem uma mesa dos caras que estão falando, uau, vou pegar isso, vou fazer aquilo outro. Eles estão juntos. A mesa do cara fala assim, caramba, eu ainda não conectei, mas tem isso que eu vou fazer. E a mesa dos caras fala assim, não é bem isso não. Isso não resolve. Eles sentam juntos. Eles têm um imã. Então, eu estou com casamento ruim. Eu vou atrair o quê? Eu vou andar com uma pessoa que esteja com um casamento ruim. E eu torno o meu casamento ruim algo normal, algo comum, e eu nivelo para baixo. Eu tenho problema financeiro. Se eu andar com um cara que está bem financeiramente, eu atenuo ou diminuo? Eu aumento ou diminuo? Eu aumento a dor. O contraste. Eu aumento a dor, porque eu falo, caramba, então não é normal. Porque ele está com dinheiro, eu estou sem. Aí o cérebro me protege, me encaixa num cara que esteja igual ou pior, e aí eu torno a minha dor uma dor comum, e aí eu justifico. Não, é o Brasil. Ah, é o governo federal, o governo estadual. Então, o que essa mina tem? Ela foi uma frustrada, péssimos resultados, criou uma expectativa no teu método, não foi o primeiro dia, estava doida para reclamar, não mudou a vida dela, arrumou uma outra insatisfeita, as duas não têm resultados, e aí agora o quê? Tem um gatilho que chama gatilho do inimigo comum. Arrumar o inimigo comum. Por que eu estou mal? Por que eu não performei? É o Yuri. É o Yuri. É o Yuri. É o Yuri. É inimigo comum. E aí espelham e depositam todas as suas frustrações na sua figura. Exatamente. Uma figura muito carimbada, conhecida. Enquanto não resolver isso, não prospera e não vai prosperar Não. nunca. Por isso que eu falei, se eu for condenado, eu vou pagar e eu vou continuar prosperando, irmão. Mas a vida dela vai estar a mesma merda de sempre. Por quê? Por causa desse padrão. Delegar a responsabilidade. E como é que tu vai ter alta performance desse jeito? Nunca. Nunca. Zé, já que esse termo alta performance, ele remete a muitos aspectos da vida. E a gente está puxando um pouco mais para o lado profissional aqui, sem problema nenhum. O que você diz para as pessoas que estão aqui assistindo que você acredita ser o que mais constantemente as pessoas, quando procuram você, elas estão falhando em nível de ter uma performance realmente de alguém que cresce, que tem uma resiliência para lidar com desafios? Existe um ponto em comum que você fala assim, Diego, a maior parte das pessoas travam aqui. E é aqui que é onde geralmente eu mexo, para as pessoas verem se elas se identificam com esse tipo de dor quem está em casa. Eu vou falar algo que talvez você nunca ouviu falar. Ok. Eu atendo atleta de UFC, jogador de futebol. Os 2 atletas de futebol melhores do mundo sou eu que atendo. Atendo artistas de ponta. Atendo empresário. Zé, o que esses caras têm em comum? Todos eles buscam alta performance. Zé, o que é alta performance? Primeira vez que eu sento com um cara e falo assim, você quer viver a tua melhor versão? Quero. Você quer ver mais alta performance? Quero.
Então saiba de uma coisa que você não ouviu em lugar nenhum. Alta performance, ela é precedida por renúncia. Está disposto a renunciar? Como assim, Zé? Alta performance Gostei. é precedida por renúncia. Eu tenho como chegar para ele, eu preparei o Minotouro para a luta do Salvo. Eu tenho como chegar para ele e falar assim, não, você pode dormir a hora que quiser, pode comer batata frita, refrigerante, pode fazer o que você quiser. Posso fazer isso para ele? Não. Ele nem era favorito para a luta? Tem que falar com ele. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a renunciar a algo? Não. Só na Disney e na novela da Globo que tem alta performance sem renúncia. Eu estudo a cabeça dos caras mais brilhantes, né? Estamos falando de Michael Jordan, estamos falando do Michael Phelps, que é um cara que todos deveriam estudar. Usain Bolt. Michael Phelps ficou 5 anos, não foi 5 meses nem 5 dias, 5 anos, ininterruptamente, treinando de manhã e de tarde numa piscina. Todos os dias. Todos os dias. Então, a alta performance é precedida por renúncia. Então, por que muita gente não vive alta performance? Porque não está disposto a renunciar. E aí entra o profissional como eu, você, Diego, e você, Yuri. Vamos analisar o que eu, nessa renúncia, o que vai ser negligenciado, que pode ser negligenciado, e aquilo que não pode e que eu preciso estar remediando, ou seja, eu preciso estar ajustando. Exemplo, eu preciso entender, e todos nós temos valores. O que é valor para mim pode não ser para você, pode ser diferente do Diego. Mas eu preciso entender o que é importante para ele. Porque existe uma coisa, o cérebro serve para o quê? Proteger e poupar energia. Se na jornada para alta performance esses valores principais forem negligenciados de alguma forma, eu tiro esse cara da alta performance e permaneço ele no status quo. Porque é mais fácil para o cérebro justificar o que ele está vivendo hoje do que algo incerto, que ele não está certo que vai viver, e algo que está sendo negligenciado que ele já tem hoje. Então, se eu não entender, fazer uma anamnese profunda e entender o que é importante para esse cara, é a família, é o filho, ok. Todo excesso gera uma falta. Cara, tudo bem, você não vai poder estar com o teu filho todo dia, mas tem algo que você possa fazer para mandar um comando para o teu cérebro que, olha, eu estou cuidando disso? Posso, Zé, eu posso fazer uma ligação com meu filho, pelo menos 1 hora por dia. É muito bom ouvir você falar isso, cara. E eu começo a blindar esse cara e autorizar ele a viver alta performance. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas não têm essa maturidade, não preservam isso ou não ajustam isso durante a jornada. O que acontece? O próprio cérebro tira esse cara da jornada. Por quê? Porque algo inegociável, algo que ele precisava preservar, não foi preservado na jornada. Cara, você está falando exatamente o que, dentro da visão do que é ser 1%, eu preconizo na minha vida, e é uma parte até do meu negócio, que eu chamo isso aqui de negociar seus mínimos. Ou seja, o que é realmente o mínimo que eu preciso em alguma área da minha vida para ter um valor sobre aquilo e me sentir satisfeito. Por exemplo, normalmente por volta das 17 horas, eu paro o que eu estou fazendo para brincar com a minha cachorra. Olha que coisa. Top. É um horário para mim, é um horário sagrado para mim. Eu paro, eu corto uma ligação, por quê? Porque eu me conecto com ela e eu tô ali, pode ser 5 minutos, tá? Não é? Eu preciso ficar meia hora. Eu brinco uma bolinha, dou uma desacelerada. Então são os mínimos da minha vida que fazem com que... É o mínimo do máximo, que é para ter a percepção até do que a gente chama da primeira lei do 1%. Progresso vale mais que resultado. Então, assim, eu consigo progredir todos os dias, tudo aquilo que é importante para mim, nessas 8 horas que eu tenho para mim. Eu tenho uma busca mental, espiritual, eu tenho uma busca física, eu tenho uma busca de um prazer, um hobby, que é o golfe, eu tenho um desacelerar e eu tenho uma afiada de machado para começar o meu trabalho. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco mais difícil, talvez, de se responder, que você deve ter deparado muitas vezes. Muitas vezes o que é para ser negociado é uma coisa que não remete só à ingerência da pessoa. Vamos deixar bem claro um assunto muito forte, um relacionamento. E quando você realmente olha, você tem um cliente que ele está pronto, mentalmente pronto, e você vê que ele, por exemplo, ele está num relacionamento que a mulher está puxando ele, ou vice-versa, o homem está puxando para baixo, está jogando contra. Já teve algum momento que você chegar como um coach, como alguém que está um treinador mental ali e falar assim, cara, ou você segue a tua vida, ou você segue o teu relacionamento. Isso aqui não está conflitando. Como que é isso? O que você já viveu disso? Diegão, deixa eu falar. Eu vivo isso cotidianamente. Eu imagino. Por isso que eu perguntei. Cotidianamente. Deixa eu te explicar aqui a vida de um atleta. A vida de um atleta e a vida de um grande empresário.
tem tudo a ver. Como a vida de um grande artista. Então eu trabalho alta performance. Então imagina o seguinte. Estou atendendo um atleta. Reparou que a esposa do atleta não tem nome? Não tem nome. A esposa do atleta é a mulher de... do cara. Ela não tem nome. Eu tenho muito jogador de futebol. O jogador de futebol está hoje no Brasil, a mãe está em Portugal, a mãe está no Nordeste, a mãe está no Sul. Então imagina, a esposa do atleta, ela é uma uma atriz coadjuvante. O cara vai, ela vai junto. Então, ela, além de perder a identidade, que ela perdeu o nome, agora os projetos pessoais estão lá no espaço. Por quê? Porque vive em função de quem? Do cônjuge. Ok. Não, olha como é que funciona. O cara está aqui, ela mudou para cá, mudou para lá. Nota promissória guardada no cofre. Nota promissória guardada. Por quê? Porque ela abdica da vida pela família, abdica pelo atleta e os projetos pessoais dela, e ela começa a entrar em crise existencial. Depressão. Se tornando a maior... Olha, eu não atendo atleta, nem grandes empresários, sem atender a esposa, pelo menos entender, ter um assessment dela, entender o perfil dela. Fantástico. E o que eu faço? A esposa passa a ser a maior interferência do atleta. Não sei se vocês dominam a metodologia DISC, Sim. principalmente no estável. Eu vou contar um caso, não vou dar um nome, porque é um atleta bem conhecido. Esse atleta, voando, saiu de São Paulo, foi para a Ilha da Madeira, foi da Ilha da Madeira, foi para Lisboa. E esse cara, voando, ia assinar um contrato louco, não sei o quê, e a mulher, nasceu filho, não sei o quê. Enquanto eu não arrumei um projeto pessoal para ela, de estudo, de fazer design de interiores, enquanto ela não se tornou protagonista de algo, ele não progredia, porque ele achou que quanto mais progredisse, mais afastaria, mais gerava esse embate por conta dela não ter nada. Quando eu botei essa pessoa para fazer esse curso, e ela se tornou protagonista, começou a atender esposas de outros jogadores, a carreira desse cara fez assim, ó. Então, e para fechar. Muito bom. E uma coisa que acontece muito. Então, a esposa abdica, então o cara está no ápice. Então, o jogador de futebol é assim, né? Ápice, se mantém no ápice e cai, declínio. Nessa fase do declínio, olha o que acontece, Yuri. Olha que coisa. Você também não vai ver isso em lugar nenhum. No declínio, o padrão de vida muitas vezes diminui. Ok. Então, aquela bolsa Chanel, aquela bolsa Louis Vuitton, 15K, 20K. aquele glamour começa a o quê? Diminuir. Sim. E a esposa fala o quê pro marido? Não. Como assim? Eu abdiquei da minha vida por você? Caralho. Eu Não tenho nada. Eu não fiz nada, eu não faço nada. E agora eu não posso comprar isso? E agora eu não posso fazer isso? E aí, ou rompe, levando metade desse patrimônio, ou gera maior interferência nesse cara, e a produtividade desse cara e a performance dele faz assim. Ó. E aí, geralmente, eu sou chamado aonde? Aqui. Ó. Só que eu sou já experiente nisso, eu isolo, dou um dado de realidade, crio um projeto pessoal, e autoriza esse cara a voltar a prosperar. Entende? Sinistro, né? Faz total sentido. Agora eu vou entrar numa questão próxima ao que você está falando, porque é uma tendência muito grande que quando uma pessoa em alguma área da vida ela desponta muito, vamos falar de um atleta, um empresário, e esse despontar tem a ver com sucesso profissional, consequente dinheiro. Muitas vezes esse valor ele é tão grandioso que a pessoa passa a ter um senso de pertencimento, um amor dos pais, dos amigos ou até falsos amigos, e ele se torna aquele resultado. No momento que ele vai buscar um relacionamento amoroso, talvez aquela é a parte que ele mais se orgulha dele. Ele tem o dinheiro, ele tem aquele carro, ele passa a ser o resultado financeiro dele. Não é um pouco justificável que um relacionamento onde a mulher se conectou com o cara por esse valor, ela ter uma insatisfação quando esse valor vai embora? Falo isso porque, de contrapartida também, esse homem com muito dinheiro, ele se bota numa posição de falar, cara, eu posso escolher a mulher que eu quero, eu dou a vida boa para ela, então eu vou escolher aquela mais linda, geralmente pautado pelo vício sexual, e ao mesmo tempo, quando aquilo entra em declínio natural pelo tempo,
Ou seja, por melhor que você seja, sei lá, aos 45 anos, tem uma de 25 mais ou menos que te dá um banho. Vamos pensar assim, tô falando que é uma realidade que hoje as mulheres se cuidam muito mais. E ele também fala um tchau e a mulher fica revoltada porque agora ele vai me deixar. Não, mas foi o que você vendeu para ele lá atrás. Então, como que você lida nesse meio de muito sucesso, que há até muita promiscuidade, há muitos relacionamentos que são pautados exatamente em dinheiro e sexo. Como que você consegue trabalhar a cabeça da pessoa, fala até o homem que é muito dependente, às vezes, de uma questão sexual, para que isso não atrapalhe a alta performance profissional ou atlética, dependendo se for um atleta? Eu vou dar uma volta ao mundo para te responder. Fique à Posso? vontade. Nós vivemos em sistemas. Para existir um hospedeiro, tem que ter um parasita. Ok. Para um hospedeiro, tem que ter um parasita. Então, nós vivemos assim, a fome com a vontade de comer. No meio financeiro, tem os caras que... Já viu aquele cara que o dinheiro queima na mão e ele vai levar o dinheiro para alguém? Então, tem o passador de dinheiro e tem aquele cara que atrai o dinheiro. Tem o passador. O passador, ele vai passando, sabe? Dinheiro. Então, tem o jogador de futebol, por exemplo, você deu exemplo, ele leva uma vida totalmente diferente dos demais. Por quê? Ele joga sábado e domingo, que é o dia do lazer, né? Geralmente a folga dele é segunda-feira. Segunda-feira. E segunda-feira, quem está disponível? Ninguém. Tem alguém trabalhador disponível segunda? Alguém que produz segunda-feira está disponível? Você conhece alguém? Difícil. Então ele precisa criar um ecossistema em torno dele Que são os amigos do... que vivem para ele. Por quê? Tem que estar disponível. Então tem o hospedeiro e tem o parasita. Muito bom. Então eles precisam... Por isso que é uma regra. Por que o Neymar botou 3 caras lá para a França? Quem tem segunda-feira livre? Você tem? Eu também tenho. Então os caras vivem uma vida para aquele atleta. Uma vida de subserviência. Que é o caso... Então, esse cara, ele não tem um convívio... A gente fala de atleta... A vida de atleta não é fácil não, gente. Ele não tem um convívio social, ele não tem um sábado domingo, ele não tem uma festa de criança para ir. Não tem. Então, na verdade, aquela entourage de pessoas que vão trazer desculpa a expressão, aquela, né, mulher mais bonitinha, não sei o quê, que já vai ali com aquele propósito. Já vai. É a disponibilidade, tem que estar disponível. Você vê que os casos escândalos que acontecem é o quê? O jogador fala assim, vem para cá, vem para a França. Vem para cá, porque nem isso ele tem. Então, cara, ele fica muito vulnerável. Eu tinha um projeto lá atrás, está engavetado, que era o seguinte, criar uma estrutura 360 de cuidado do atleta. Financeiro, pessoal, psicológico, mental, tudo. Tudo, né? Por quê? Porque esse cara, na verdade, ele não tem esse conhecimento e ele é usurpado por uma estrutura que, na verdade, esses caras dependem desse cara. Porque, ou tem como ele trabalhar? Não tem, porque ele tem que ficar disponível para o atleta. Então, esses caras meio que sugam a energia do atleta. E você sabe, né? Quando a gente chupa uma cana de açúcar, a gente chupa até tá docinha, né? Acabou de tá docinha, a gente faz o quê? Joga fora. E esses caras são viciados. Tem caso aqui na Barra da Tijuca, onde a gente está falando agora. Sei disso. Esses caras que colam com o jogador. Quando vê o declínio, que não tem mais para tirar, vai para outro. Tem pessoas profissionais de serem esses caras que cercam o jogador de futebol. Aí servem ele, tipo como você está falando, mas não na parte profissional, mas mulher, tem comigo, sou um cara bem relacionado. Já Conheço bastante mulher. Exato. Exatamente. Tem um time e aí eles vão usufruindo disso aí. É triste, né? O cara viveu uma vida de subserviência, né? Mas, infelizmente, o meio é ruim, né? O meio é ruim. O cara só tem uma segunda-feira, o cara precisa de pessoas disponíveis. E pessoas disponíveis com caráter, pessoas disponíveis com uma mentalidade... Segunda-feira, quer dizer, é o horário que sobra. Aí acaba pegando o resto, né? Cara, o meio. Tu deve lembrar. Um belo dia eu falei assim... Tinha acabado de me formar, tava naquele tesão de salvar o mundo, eu preciso e tal. Aí eu cheguei pro Zé e perguntei pra eles, o que tu acha que eu preciso melhorar? Aí ele virou pra mim e falou assim,
se afasta dos teus amigos. Falei, oi? Ele, se afaste dos teus amigos. Falei, beleza. Naquela época eu não tinha consciência do quanto que o meio influenciava os meus resultados. E aí, eu obedeci, me afastei de todo mundo, eu sumi. Meu irmão tá aqui, não deixa eu mentir. Eu sumi, virei a pessoa do WhatsApp. E eu literalmente me tranquei dentro de um quarto, basicamente. Eu ficava ali, estudando, me capacitando. Minha avó reclamava, porque eu saía do quarto e falava, tu não para mais aqui, tu não senta pra conversar comigo, você só fica dentro desse quarto. E hoje eu entendo, né, hoje, depois de 7 anos, o quanto que o ambiente, cara, é impressionante. O quanto que o ambiente, ele interfere nos nossos resultados. Cara, se a galera tivesse noção disso, eles cuidariam muito bem quem tá à volta deles. Porque, cara, isso é muito sério. Interfere demais. Né? Tu vê quando tu tá em um grupo de um mastermind, uma mentoria, que a galera te puxa pra cima, tu vê um amigo tendo resultado, fala assim, pô, eu também posso, cara. E aí, quando você tá no meio de pessoas que não tem resultado, você começa a ver aquele resultado, porque você, como você falou, tu sempre vai se conectar com pessoas que se parecem com você. Claro. Porque é difícil você se conectar sem resultado com alguém que tem resultado. Tem que ter muita maturidade emocional pra fazer isso. Porque a dor acentua a dor. E eu lembro que aquele ano, que foi abril, que foi em 2016, que eu comecei em abril, de abril até dezembro, eu tava quase todo final de semana fazendo curso. E o quanto que isso foi importante para me afastar do meu convívio, porque era estudar, era se capacitar, era mentalidade. Foi uma injeção de mentalidade, irmão, durante 9 meses. Intensa. Assim, ó, na minha cabeça, ó. Minha cabeça acelerou porque eu tava todo final de semana, passei aniversário fazendo Master Coaching. Todo final de semana eu tava lá. Aquele ambiente foi um dos fatores principais para que eu tivesse moldado a minha mentalidade em pouco tempo e transformado os meus resultados. Então, o teu ambiente, ele vai dizer muito sobre você. O meio vence. O meio vence. O meio vai vencer sempre. Isso é provado em pesquisa até, né? Em famílias que tinham uma pessoa... Famílias de esquizofrênicos e normais que trocam uma pessoa, né? Eles acabam realmente... O que era esquizofrênico fica bom, o outro passa a ser. É como o exemplo que eu dou clássico, que é o sotaque. A gente se muda, a gente perde a percepção que está falando diferente, quando volta... nossa... Ou como a caverna de Platão mesmo, né? Que é fantástico. Você pode ver a realidade que vão te convencer que aquilo lá não é real. E você também volta. Agora, como é que você vê, Zé, uma questão que é a ideia de ser 1%, né? Quando você começa a buscar o que o Yuri buscou, você começa a ter perguntas, questionamentos muito diferentes dos demais. Você passa a ser um cara meio chato a 99% das pessoas e meio sem ter as pessoas não se conformam muito com as suas escolhas. Então, assim, o quanto isso, lógico, é necessário para você ter um resultado, mas até que ponto você começa a ser uma pessoa que está sofrendo um preço de romper com um pertencimento e depois você pode ter uma grande dificuldade de voltar. Estou perguntando isso até por um âmbito pessoal. Minha própria mãe se preocupa muito comigo, porque basicamente tudo que eu faço hoje é muito mais voltado a mim. Embora eu trabalho, fale com pessoas, meu ciclo social é muito pequeno, porque poucas pessoas têm interesse de conversar sobre os assuntos que eu converso. Meu melhor amigo, posso dizer que é um doutor em matemática de 75 anos, que é com quem eu posso conversar o que eu sinto. E até que ponto você acredita que essa busca por uma evolução, ela é tolhida internamente justamente para que você não perca um senso de pertencimento, de ser uma pessoa querida e amada pelos outros que o cercam? Você já falou tudo, né? Como é que funciona isso? Nós ficamos... Imagina isso aqui é um range, né? Um range. Aqui é um ar-condicionado. Aqui é 21 graus, aqui é 15 graus. Então, aqui estão as pessoas que vivem aqui, que têm mesmo nível social, intelectual, cultural, ficam aqui. Então, ali dá um sentimento de pertencimento, um sentimento de grupo, um sentimento ali de... fazemos parte da mesma tribo. Quando você está aqui e começa a se mobilizar para sair daqui, o grupo sente, e não é que o grupo queira o seu mal, e aí a gente tem que falar isso, o grupo não quer o seu mal, mas o grupo fala assim, poxa, esse cara que está querendo sair daqui, primeiro momento, estamos perdendo fulano. Soldado.
Pô, esse cara vai fazer um curso de novo? Poxa, esse cara está querendo sair daqui. Quando você começa a acender e querer sair daqui, então, primeiro, sentimento de pertencimento. Depois, um sentimento de querer ridicularizar e desconsiderar esse movimento. Quando você está saindo, eu sou metido. E quando você sai, acentua a dor do cara, que você conseguiu e ele não. Só que quando você sai e se consolida com novos resultados, você inspira esses caras. E as pessoas precisam entender isso, Diego. É um ciclo. Então é romper, cara, é assim e mesmo. permanecer. Porque quando eu permaneço, eu passo a ser a referência de mudança e aí eu atraio esses caras. O problema é que as pessoas não aguentam esse trâmite aqui. A minha filha uma vez chegou para mim e falou assim, eu trabalhei numa grande empresa, né? Na Vale. Pai, você vai deixar de ser um grande executivo para trabalhar com autoajuda? Minha filha. Ela dá dica motivacional. Minha filha. Então, as pessoas, Yuri, não passam dessa arrebentação. Ou se passam da arrebentação e por não estarem ambientados aqui, voltam para cá. Cara, exatamente. E esse é o perigo. Então, assim, movimentou. Pô, cara, você está movimentando? Sentimento de pertencimento. Depois, movimentou, cresceu. Ridicularizar, vou te estimular a não crescer. Tá rompendo, tá metido. Explodiu, quero ser ele. Tá metido. Aí chegou aqui, começa a falar mal. Começa a falar mal de você aqui. Quando você permanece e começa a ter novos resultados aqui, todo mundo que fala mal aqui de você passa a te procurar e querer viver a sua vida. Cara, isso é muito real, sabe por quê? Quando você me deu aquele conselho lá que eu sumi, depois uma amiga minha virou pra mim e falou assim, pô, Yuri, vem aqui, tu tá 1 ano já sumido, vai ser meu aniversário, a gente quer ver você e tal. E aí eu falei, vou, beleza, eu vou. Cara, eu cheguei lá, aí quando eu cheguei assim, a galera tava sentada, eu cheguei um pouco atrasado. E chegou o coach, sabe tudo. Aí eu levei na brincadeira, levei na esportiva e tal. Aí eu sentei naquela mesa, cara. Eu vi um assunto que eu falava assim, cara, isso não é mais meu lugar. E aí as piadas e tal. Eu sei que o enredo dessa história eu saí e fui embora antes da festa acabar. Aquele ambiente não era mais o meu ambiente. Depois de um tempo, algumas daquelas pessoas vieram me pedir ajuda. Um fechou um processo de coach comigo na época que pagou R$8.000. Agora, e aí, isso que você tá falando de dar conta de passar pela arrebentação é a parte mais feroz. Por quê? Eu tenho um jargão, né? Eu já te dei meu livro, inclusive, não, né? Não. Vou te dar hoje. Eu tenho um jargão, tem um capítulo no meu livro que tá assim, até quando você vai passar perfume no cocô? Quando a pessoa ela decide viver uma transformação, então ela vem, por exemplo, por Gênesis, por um treinamento, ela decide passar perfume no cocô. E ela aqui, ela começa a lidar com todos os problemas dela. E quando eu decido passar o perfume de cocô e revirar a merda, sobe o cheiro. E eu vou ter que encontrar um novo problema. Aquela dor que já não doía tanto, agora vai doer uma nova dor. E eu vivo 3 dias mágicos no treinamento. No último dia eu dou a notícia pra ela, você sabe qual é? Gente, vocês gostaram? É, foi incrível, foi. Sei lá, é. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês, que vai te motivar demais. Lá fora não vai ser assim. O que tu viveu aqui, tu não vai viver lá fora. Porque lá fora as pessoas que mais te amam vão te criticar, vão te julgar, vão falar mal. Aí que a gente vai ver se você vai dar conta de continuar mantendo a tua mudança ou se vai voltar pra trás. Porque lá fora a vida é outra. E sabe o que é foda? Tu sabe disso? A maioria decide voltar pra merda. Infelizmente. Porque eles não dão conta de manter o posicionamento e a mudança. Com certeza. Tipo assim, aquela dor se conhecia. Doeu, mas não doía tanto. Já tava anestesiado. Essa dor aqui, cara, eu não conheço, ela é nova. Não tô afim de enfrentar. Então é mais fácil eu voltar quem eu era. Só que qual é o problema? Volta com a culpa. Porque antes eu sabia. Antes eu não sabia que fazia errado. Sim, sim. Agora eu sei que faço errado e continuo fazendo. Aí a culpa dói. Aí piora. Por quê? Autossabotagem, não merecimento. Né? Se eu sou culpado, eu não mereço, eu me saboto. Aí a pessoa ela intensifica o ciclo de autossabotagem dela. Né? Por causa de que ela não teve coragem de manter e continuar sendo 1%. Porque o mundo lá fora é 99%. Aí
acontece isso. São Brilhante, pessoas que falou. não têm uma identidade forjada. Se eu falar uma coisa sobre culpa, que perfeito sua abordagem, eu vou só complementar, tá? Isso é fruto de muito estudo de caso. Imagina que nós somos sócios. E eu te passei a perna. Beleza? Todos nós temos um senso de justiça, todos nós. Eu posso enganar a minha esposa, meu filho, mas não me engano. Eu sou culpado, te passei a perna. A empresa pode continuar prosperando? Pode. Claro que pode. Pode se manter no topo? Pode. Mas eu sou culpado, não sou? Olha que loucura. Olha essa, Yuri. Se eu sou culpado, se eu tenho um decreto sobre mim de culpa, eu vou olhar para uma outra área da minha vida importante. Olha que loucura. Imagina. Imagina que o meu conjugal é importante ou meu relacionamento com meus filhos são importantes, tá? São a parte financeira, conjugal e filhos são os mais importantes. Eu não sou culpado aqui, não tenho um decreto sobre mim de culpa. Que eu sei que eu sou culpado. Sabe como eu diminuo a dor da culpa? Eu atenuo a dor da culpa? Quer saber? Você vai cair para trás. Eu vou nessa área aqui que é importante, conjugal, e vou detonar essa área. E vou só fazer besteira nessa área. Vou perder meu casamento. E aí eu viro para a culpa e falo, sabe o quê? Culpa, eu sei que eu estou errado, mas deixa eu te falar uma coisa. Olha como é que está meu casamento. Peguei. Olha como está meu casamento. Olha que porcaria está meu casamento. Você tardiamente arranja uma justificativa interna. Eu atenuo dor da culpa. É como se a sentença sobre a culpa fosse o meu casamento destruído. Olha, peguei a sentença aqui. Casamento destruído. Aqui, culpa. Não tá bom, não? Já paguei. Já paguei. É mais importante ou tão importante quanto aquilo que eu fiz aqui. E tem pessoas vivendo isso Cara, que interessante isso. todos os dias. E eu nunca vou resgatar o meu casamento, porque se Claro eu que resgato não. meu casamento, Claro que eu não. tiro a minha bengala. Não, eu tiro a sentença Não, Sentença. eu volto para a culpa. que atenua a minha dor. Aham. Você está querendo fazer vetores opostos para se anular ali e seguir a vida. Exato. Aí tem pessoas que falam isso. Ó, quer ver? Muito bom. Casamento, filho, e outra que eu estudo muito é saúde. Acredite. Doença autoimune. Sim. O cara vem aqui, tem a doença, tem a culpa. Ele detona ele mesmo. Epigenética. Ele bota pra dentro dele a culpa. Ele fala assim, aqui, ó, mas olha o que eu tô vivendo, tô debilitado, tô todo ruim. Aí ele chega, culpa, pô, me alivia aí. Me alivia, cara. Pô, olha o que eu tô vivendo, cara. Me alivia disso. Então, isso é fruto de muito estudo, né? Estudo isso Muito profundamente. legal, muito legal. As pessoas atenuam dor da culpa se mutilando. Meu irmão, fazendo o que há de pior. Não é em qualquer pilar, não. É em pilar importante. Sim, tem que ser a pessoa tem que se Tem que enganar ser- verdadeiramente. Exatamente. Tem que se enganar Não é verdadeiramente. qualquer um, não. Não é aquele que não... Não. É aquele que tem peso. Mas isso, isso acontece dentro de um relacionamento. Né? Eu sei que eu estou errado, mas eu vou ter que criar uma culpa, às vezes, vamos supor, um exemplo diferente, no outro que julgue que o que eu fiz também você também faz. Então, quando você está falando de mim, ao invés de te ouvir, eu vou atacar contrariamente você com um argumento de 12 meses atrás, mas para justificar que nós somos iguais. É muito difícil ouvir. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, conta verdade para a gente, para mascarar outras verdades que a gente não quer assumir, quer deixar embaixo do tapete. Inclusive, voltando ao que vocês falaram, eu tenho até uma teoria dentro do Clube do 1%, que é um treinamento meu, que é a teoria do elástico, que é justamente isso. Né? A zona da mediocridade ela tem um elástico. E quando você quer subir, o elástico puxa você de volta. É difícil arrebentar, mas o elástico é legal também quando alguém quer descer. Porque ninguém quer ver alguém muito pior do que a gente. E não porque as pessoas são boas, mas porque é muito legal eu chegar e ajudar você, mas para me sentir que eu não sou tão mal assim. Eu sou um cara até que, mesmo sendo médio, eu sou melhor que alguém. Então, assim, quando alguém romper esse elástico e sair dessa camada, é onde você, para mim, habita essa zona do 1%, onde houve uma desconexão. As pessoas ficaram lá atrás e você não sente falta daquilo. Você pode um dia encontrar uma dessas pessoas e lembrar de umas festas tuas lá no Olimpo, lá no Fórmula, que tu foi. 5 minutos, cara. Não vai durar mais que isso, você já está querendo sair fora, porque tá Não é mais o meu desconectado. mundo, né? E as pessoas que estão aqui assistindo, entendo assim, vocês estão achando às vezes, tem gente que vai pré-julgar assim,
Ah, então o dinheiro muda as pessoas. Então, se vocês ganharam dinheiro, a cabeça de vocês é mais evoluída, vocês não podem aqui se conectar. Não. É uma questão de você perceber que quando você assume a responsabilidade de evoluir na sua vida, você precisa fazer isso por você. E todas as pessoas que não fazem por elas estão atrapalhando você a fazer isso. Não precisa brigar com eles. Eu não sei como é que foi com vocês. Eu nunca cheguei para meus amigos e falei, olha, eu não quero mais falar com vocês. Não. Mas foi natural. Houve um desinteresse de ambas as partes, sabe? A coisa foi desconectando. Então, assim, eu não vejo como uma coisa que é tipo você querer, eu quero virar vegetariano. E eu virar porque falaram que eu tenho que virar e, de repente, eu tô com saudade da carne e não posso. É o meu ego. Agora, quando você faz o movimento de evolução, é natural que vá havendo um desinteresse pelo aquilo que era o seu passado. Então não precisa se preocupar em dar um fora no seu amigo. Só convide ele para uma coisa produtiva e veja como ele reage. Você vai começar a entender quem o cerca. E dependendo, é necessário dar fora mesmo. Sim, não. Eu falo assim, Dependendo do nível do amigo, fala, amigo, faz o seguinte, por seu bem, pelo meu bem, segue tua vida, eu sigo a minha, cara. sim, lógico. Ó, eu sou muito procurado por isso, né? Tem uma ferramenta que eu ministro no Master, que é a gestão do contágio social. E eu acho que isso é Questão do... contágio social. Fantástica essa E ferramenta. eu acho que vai servir para todos nós aqui. Zé, quer dizer que você, como disse você, vocês ficaram bem de vida e hoje estão fazendo acepção de pessoas? Não, isso é idiotice. O que nós fazemos hoje, eu e Renata principalmente, e eu sugiro que todos façam. Por exemplo, Zé, minha família, eu pego muito assim, Zé, pô, mas tem que ir na festa de família e lá é só lamentação, só lamuriação, tá. E aí eu preparo esse cara da seguinte forma. Quem vai estar lá? Tá. Fulano, Beltrano, Cicrano, não. Tá. Pega aqui a tia Teteca. Que assunto seria bacana de você conversar com a tua tia Teteca? Vamos falar sobre culinária. Show. Tio Fernando. Tio Fernando é bom, pô, ele fala muito sobre saúde, um cara... E aí eu sou intencional na gestão do meu contágio social sobre que assunto abordar com cada pessoa. Eu sei que a tia Teteca é boa de culinária, mas eu sei que ela reclama o dia inteiro, fala mal de todo mundo. Então tô lá falando, culinária, pá, não sei o que, o prato e tal. Mas inclusive meu sobrinho, fulano me tratou mal, outra... Ô tia, só um instantinho. Eu vou ali no banheiro e já volto. Eu quebro. Eu volto falando de culinária. Vou falar com o tio Fernando, vou falar com ele sobre saúde. Eu sei que ele é um adúltero. Menininha... Quando começou a falar isso, tio, só um instante. Eu vou ali e eu faço isso hoje profissionalmente, por exemplo. Eu gosto de jogar futebol e tem redes e redes. Tem redes que são família, tem redes que tem aqueles babacas de plantão, né? Que só sabem falar que pegou mulher, que não sei o quê, que foi no bordel tal, que foi não sei o quê, que contratou mulher de programa. Cara, eu sou casado por opção, sou apaixonado por minha mulher e assim, eu acho que fidelidade é um princípio. Não tem como ser fiel a Deus e não ser fiel à minha mulher, não ser fiel ao meu amigo. Eu não acredito que do cara que ele é fiel a Deus e não é fiel ao amigo. Fidelidade é um princípio. Ou você é ou não é. Não tem como você ser parcial, né? Eu sou fiel, parcial. Não existe. Então esses assuntos não me interessam. Não me interessam. Eu vou jogar futebol, eu vou, de uma forma intencional, jogo, saio e converso com as pessoas aquilo que eu posso conversar. Surge esse papo, eu mergulho. Vou mergulhar. Volto, vou lá comprar uma coca, vou comprar uma água, comprar um... Eu sou intencional. Agora, eu estou aberto. E no início, Yuri, eu estou lembrando, quando você falando do coach, eu quando parava a minha moto para jogar futebol, eu já gritava, olha lá o coach, enrolador, o 71, não sei o quê, blá, blá, blá. Hoje essas mesmas pessoas, algumas, né? Me procuram e querem ajuda. E eu ajudo. Sim. Então, percebe? É ser intencional. Não é, muitas vezes você não precisa nem eliminar. Você precisa, sim, ser intencional no que tratar, que assunto falar. E aí você pode ser o quê? Uma pessoa de puxar essa pessoa para cima em relação ao seguinte, eu sei que esse cara é bom de saúde, mas é péssimo de finanças. Então aqui, ó, eu já premeditadamente, eu recebo dele de saúde, troco de saúde, aprendo e falo para ele de finanças, do que eu estou fazendo, do que eu não sei o quê. E desperto nele o desejo, muitas vezes, de crescer naquilo. O problema é que as pessoas não se preparam para isso. O soldado vai para a guerra, ele vai preparado. Você vai com uma situação dessa, quem eu vou falar? Com quem eu vou falar?
Eu e Renata, hoje nós fazemos isso de forma intencional. Nós escolhemos quais pessoas que vão à minha casa, quais pessoas nós vamos sair. E quando a gente vê que a gente tem algo a ser desenvolvido, nós vamos buscar no nosso ciclo de amizade pessoas que têm algo que possa desenvolver. Quando no nosso ciclo de amizade também nós entendemos que temos algo a contribuir, nós intencionalmente ligamos essa pessoa porque sabemos que vamos lá com a intenção de dar. Dar aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Vocês estão entendendo? É ser consciente disso e não ser levado ocasionalmente para isso. Isso aí foi... Essa ferramenta eu me lembro nitidamente porque me deu muita clareza de quem eu vou me conectar em determinado pilar. Acabou. Né? Então, essa pessoa aqui, pô, esse cara aqui é bom de falar de espiritual, Show. mas de falar financeiro é uma bosta. Eu vou conversar com esse cara sobre espiritual. Financeiro ele não é um bom contágio. Ele não vai me dar uma boa direção. É isso. Entende? Então, essa ferramenta, de fato, de gestão de contágio, putz, me ajudou demais, 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 que eu comecei a ser intencional. E intencionalidade, né, é um assunto importante, que a gente pode voltar outro dia para falar sobre isso, mas seja intencional, sabe? Seja intencional. Quando você estiver fazendo algo, saiba por que você está fazendo aquilo. E ser intencional é diferente de ser interesseiro. Total. Você tem uma intenção em algo. Você vai entregar algo e vai receber algo. Esses dias uma aluna, eu falei para minhas alunas, falei, cara, vai para grupo de network. Né? Vai para o grupo de network da sua cidade, sempre tem. E vá de forma intencional. Claro. Para que você gere contatos, relacionamentos e clientes. E aí a menina mandou mensagem para mim e falou isso, Yuri, eu tô indo para um grupo hoje, me dá algumas dicas. Falei para ela, primeira dica, seja interessado pela pessoa. Chega para ela e pergunta, o que você faz? Ouça ela, e em algum momento você vai conectar o que ela disse com o que você faz. E aí é a hora que você entrega. E aí seja interessante. Interessante. Seja interessado no que você faz. Eu perguntei o que você fazia, né? Eu sabia o que ele fazia, então eu me interessei. Depois eu me torno um cara interessante, não interesseiro. Interessante a você estar comigo. Entende? Primeiro, eu me interesso por você. E é nessa ordem, tá, Yuri? É como um rapport, né? Como uma dança. A gente acompanha. Exato. E depois a gente pode conduzir na nossa maneira. Mas as pessoas fazem o contrário. Sim. As pessoas arrogantes chegam e mostram o quê? O quanto eu sou interessante. Não. Primeiro eu me interesso por você. Eu entendo você. Eu entendo o que você faz. Eu faço você se tornar o quê? Exclusivo, único, pertencente. Cara, eu olho para você como alguém valoroso. Você sentiu assim? Agora eu vou me tornar um cara... Agora eu vou mostrar quem eu sou para você. Entendeu? Ao invés de chegar mostrando quem você é, né? Que é o que a maioria faz. Não, faço isso, tal, cara. E aí eu me torno interessante. E aí, dá um match. Perfeito. Fantástico. Por mim, eu só queria fazer uma pergunta aqui agora, que remete ao ser humano, o Zé mesmo. Zé, dentro da sua vida hoje, o que seria o seu maior desafio hoje? O que você mais dentro da tua vida? Pode ser pessoal, profissional. O que você Não mais pode falar, está... né? Hein, Yuri, pode falar? Não, né? Não tem gente. Não, eu tô brincando, pode falar. Fica à vontade. Vai. O que Não, esse aí não vai falar, não. Vai dar merda. É mais para dar pro pessoal o conceito, porque às vezes um cara que vive muito da mente, ou eu recebo isso, o Yuri deve receber também, é como se a gente fosse invulnerável. E, na verdade, a gente tem desafios, às vezes até gigantescos, até pela mentalidade que temos, então podemos suportar mais. E o que seria hoje um desafio que você busca superar, pessoal, profissionalmente, para as pessoas entenderem que você também é uma pessoa que busca progredir e nem sempre é fácil para você? Então, eu faço parte de uma metodologia de coaching integral sistêmico. Né? Eu sou um cara alucinado por resultado. E aí eu sou muito intenso. Então, olhando para mim, o maior desafio hoje é talvez ser um cara mais desacelerado, mais tranquilo. Eu vivo o dia como se fosse morrer hoje à noite. Eu vivo intensamente. Tudo que eu faço, eu sou intenso. Eu não sei fazer nada meia boca. Eu não sei entregar um curso meia boca. Eu não sei. E eu acho que eu preciso dar uma desacelerada. O espiritual me ajuda muito. E aí eu sou cristão, né? E aí olha como é que eu sou tão intenso. Eu sempre fui igreja. E eu comecei a falar, cara, eu preciso trazer uma palavra para os cristãos empreendedores. Aí implementei na Barra, que na Lagoinha da Barra, depois Caxias, depois Petrópolis, depois não sei aonde. E é uma coisa que está dentro de mim.
essa intensidade. Talvez andar com você, aprender com você sobre ter essas 8 horas, né, com você como principal dessas 8 horas, desacelerar um pouco. Eu sou muito intenso. Talvez seja o meu maior desafio hoje. Legal. Bom, Yuri, alguma pergunta? Foi muito interessante. Não. Muitos aprendizados. Eu realmente quero agradecer, Zé, porque a visão do que você trouxe, principalmente em relação ao cara da culpa, foi muito extraordinária, que a maior parte das pessoas traria exatamente um contraste, uma análise contrastiva para falar, fui culpado aqui, mas olha como eu sou bom aqui. É o que veio à minha cabeça naquele momento. Você foi um paradoxo, mas fez total sentido e, cara, são sacadas como essa mesmo. que fazem com que a gente compreenda, às vezes, o resultado das pessoas e até mesmo num tema que é um pouco mais até metafísico para alguns, embora a epigenética traga comprovações científicas da pessoa desenvolver doenças autoimunes, como um câncer, como uma estrutura que ela não sabe de onde vem. Pois é, e tá ligada completamente a uma estrutura de alteração da própria codificação genética por emoções que são responsáveis por gerar esse tipo de estrutura. Cara, fantástico, você é um poço de conhecimento. Eu acho que a gente pode marcar outros encontros aqui. Só quero fazer uma última pergunta aqui. Você já atendeu artistas, atletas, né? Botar no Google aí, mentor das celebridades, já aparece teu nome. A última pergunta que eu quero fazer, Zé, numa mentalidade de sucesso, em uma pessoa de sucesso, né? Você traz ali todas as pessoas de sucesso, de maior sucesso que você já atendeu, que está no topo da hierarquia de sucesso que você já atendeu. Quando eu falo de sucesso de publicidade, financeiro, Okay. Cara campeão e tal. Qual é a habilidade, a competência, a mentalidade em comum entre todos eles? Fácil. Boa pergunta. E você tem. Muito boa pergunta. E você tem. Essa é fácil. Todos os caras, os melhores, os caras mais bem-sucedidos que eu trabalhei, os artistas mais feras, os atletas mais feras, primeiro, são gratos. Dividem o pódio. Dividem a honra. E são generosos. A generosidade acompanha essas pessoas. Generosos. Gratidão e generosidade. Cara, pode pegar todos da tua lista aí. Todos da sua lista. Todos. Primeiro, são gratos. O atleta que eu atendo está aqui, ó. Fez 2 gols. O mérito é dele. Ele que fez o gol. Eu não tive participação nenhuma. Eu atendo, né, você sabe, o maior atleta de futebol do mundo. Pode pegar em todas as conquistas dela do Instagram. Todas, 100%. Eu estou marcado. 100%. O aniversário dessa pessoa. Várias personalidades ali. O meu Instagram era menorzinho. O pessoal queria falar aqui, eu queria dizer que esse cara aqui, ó, esse meu coach, mudou minha vida. E generosidade. A generosidade acompanha esses caras. Pessoas generosas. É aquele cara que foi bem atendido, dá uma gorjeta a mais. É aquele cara que se compadece ali, não faz questão de aparecer, mas eles são generosos. E são gratos. Gratos a cada coisa que você fez. Você tem essa característica, irmão. Você tem. E é legal você falar isso, porque me vem à cabeça, por exemplo, uma coisa simples do dia a dia. Eu sou muito exigente com atendimento. Se eu precisar fazer uma reclamação formal dentro de um restaurante que eu fui mal atendido, não escandalosamente, mas olha, até pensando no dono do empreendimento, eu preciso dar um feedback que está tendo um problema que pode reportar um prejuízo que ele não está sabendo. Muita gente faz isso e até de forma escalafobética. Quantos que realmente chamam um gerente para elogiar um bom atendimento? É raríssimo. É raro. Ele fala, cara, pode chamar seu superior aqui. O cara fica até com medo. Mas aconteceu alguma coisa? Não, cara. Eu quero, pelo contrário, agradecer ao prestígio, ao atendimento que você me deu aqui, que foi uma coisa que realmente eu não costumo receber nos outros lugares. E aí você fala, generosidade. E talvez que não, o dinheiro, a gorjeta, isso é legal, mas às vezes é um carinho que o cara vai para casa contar para a esposa dele, cara. Muda o dia, muda a perspectiva. Eu acho que isso é um valor muito importante. Às vezes o cara tava lidando o dia todo com porrada, com gente tratando mal, com gente humilhando, e aí vem uma pessoa e, porra, faz um elogio, cara, porra. E eu esqueci uma característica muito importante, essa é muito peculiar em empresário. Olha que loucura. Eu, quando viro ano, eu faço um planejamento estratégico com alguns empresários. Eu tenho muitos clientes e os que mais ficam me perturbando são os caras que têm mais resultado. Os caras que mais me perturbam. Então, para a galera que está assistindo, falei generosidade,
Falei com a outra? Gratidão. Gratidão. E essa serve para mim, para você, para o Yuri, para todo mundo que está assistindo. As pessoas bem-sucedidas são pessoas que pedem ajuda. Quase que poderia Quem falar não, larga o ego, né? Uma humildade. quem não pede ajuda não se permanece no topo. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: quem não faz benchmarking nunca será um benchmark. Uau. Para quem não sabe o que é benchmark, pessoal, é uma modelagem sobre algo ou alguém que tem uma referência de sucesso que você pode não copiar, mas absorver boas práticas e traduzir da sua forma no seu negócio, na sua vida. Tá? Tipo, eu vou abrir um restaurante, eu visito 5 restaurantes diferentes que têm a mesma pegada do que eu quero montar. E eu analiso quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes daquele restaurante e implemento no meu. Isso é um ato de humildade. Então, pedir ajuda, eu já falei para o Sérgio, me falou 10 vezes, ceder é sempre o mais forte, mas pedir ajuda. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que são as pessoas que pedem ajuda, são generosas e são gratas. Top demais. Fantástico. Zé, muito obrigado pela sua presença, Tamo junto. pela Gratidão, Zé. entrega. E para vocês, espero que tenham gostado, uma entrega brilhante. Curtam o canal, compartilhem, se inscreve aqui no canal, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho. E com certeza tem muito para você aprender aqui com a gente, não só sobre ganhar dinheiro. Aqui quem só tem dinheiro é pobre. Então aprenda como que o sucesso e a felicidade caminham junto na sua vida. Eu sou Diego Gil, aqui Yuri Barbosa, e esse foi mais um episódio do Podcast 1%. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora! Muito bom, Zé.